O início foi muito difícil. Leverkusen não é uma cidade grande, é uma cidade, Não. na época, ainda menor ainda. Como é que foi para você? Só você e sua esposa, não tinha filho ainda? Não, tinha já o Felipe e a Carol. Né? O Felipe tinha 1 ano e a Carol tinha meses. E aí, quando nós conversamos, nós falamos, onde vai um, vai todo mundo. E nosso lema sempre foi esse, né, cara? Aí fomos todos, chegamos na Alemanha, fomos direto pro hotel, que depois ia ter que procurar casa, tudo. Aí o duro foi minha esposa ter ficado no hotel muito tempo com as crianças. Eu lembro que quando nós chegamos lá no hotel, me levaram para concentração já. Pô, e o intérprete ficou com a minha esposa no hotel. E na época não falava nada, cara. Inglês, nada. Ainda bem que tinha um jogador chamado Ben Schuster, que o Ben Schuster tinha jogado no Real Madrid, no Barcelona, monstro. E foi o cara que me ajudou. Ali, na hora de traduzir, eu pedi as coisas. Pô, eu queria passar uma camisa, não sabia. E aí ficava com a camisa amassada. Então tá assim, filho. Não sabia, Schuster vai com foi o que teu tem parceirão, aí. Aí o Ben Schuster foi pra mim foi o pai lá. Foi um E pai. o intérprete ficava com a sua esposa para poder... Porque com as crianças não tinha o que fazer. Tinha momentos que depois, quando voltava, aí ele ficava lá comigo, nos treinos e tal. Até que aos 3 meses, quando chegou 3 meses, eu discuti com um dos jogadores lá. E eu tava bem, né, cara? Comecei muito bem. Fazendo gols. Aqueles gols que eu não fazia no Brasil, porque você tinha que trabalhar muito em relação ao Neto e tal. Lá eu falei, não, aqui eu vou fazer gol. Aqui eu vou ser o protagonista. E aí, com 3 meses, uma discussão com um dos jogadores lá, entrou no vestiário, tal, isso e aquilo, e lá. Falei, sai não, eu vou embora. Como é que você discutiu? Você não falava alemão, nada? Mas aí você vai jogar português. Você fala português. Você tá nervoso? Você fala português. Aí eu falei, sai não, eu vou embora. Cheguei pro manager, que era o Calmont na época. Falei, Calmont, eu vou embora. Não, você tem que ficar, você é importante pro grupo, você hoje aqui é o jogador mais importante. Por quê, Flávio? Eu chego na Alemanha num período muito importante dos alemães. O muro de Berlim cai em 89. E a Alemanha vivia um período de transição da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Juntar tudo. A juntar tudo. Para você ter uma ideia, pagava 62% de imposto de renda, porque uma parte do meu imposto de renda ia para reconstrução da outra parte da Alemanha. Então, era um período onde aqueles alemães orientais vinham para cá, e aí aquele negócio, né? Você chega na Alemanha, eram 3 estrangeiros, eu, um tcheco e um romeno. Só eu de negrão no time, num país alemão. Aí você fala, pô, é difícil. No futebol alemão, jogando 3 estrangeiros, 3 brasileiros. Eu, o Jorginho, que tinha saído do Bayer Leverkusen para o Bayern de Munique, e o Franklin, que jogou no Bragantino, jogou no Fluminense e tal. E Mazinho também, que jogou no Bragantino, teve um período lá, meia, né? Teve um período lá, mas ele não ficou muito tempo. Então, 3 brasileiros jogando a Bundesliga. O país inteiro, O país inteiro. E só eu ali, e o restante tudo alemão. E na Alemanha era um negócio seguinte, se você ficasse na mesa conversando outra língua a não ser alemão, o alemão chegava e falava assim, Deutsch sprechen. Deutsch sprechen. Fala alemão. Tem que falar alemão. Do Piss in Deutsch, tem que falar, você tá na Alemanha, tem que falar... Uma vez eu fui fazer uma entrevista com o goleiro Schumacher, ele falou exatamente isso. E não deu entrevista. Foi embora. E aí, cara, esse período de transição foi difícil. E ainda você imagina, eu, artilheiro do time, tirando o espaço do alemão. Aí o cara se achou no direito. Mas aí, depois dessa confusão toda, eu sentei com a minha esposa e falei, 2 coisas nós precisamos fazer para que a nossa permanência aqui seja boa. Ela falou, fala. Primeiro, nós precisamos aprender a língua. Segundo, nós precisamos aprender a cultura. E foi isso que nós fizemos. Nós tínhamos professor de alemão, não queríamos brasileiro.
porque para você aprender a língua você tinha que ter o professor alemão, porque o brasileiro se ia acomodar, a gente já sabia como a gente era, né, cara? Claro. Ia se acomodar. Pegamos um professor alemão e aí comecei a bater firme nessa questão de aprender o alemão e a cultura. E foi aí, a partir desse momento, as coisas se tornaram muito mais fáceis, né? Começamos a ser aceito pelos alemães na ocasião. Você fala assim, você usou o termo, né? Só eu de negão. Teve algum tipo de racismo, alguma coisa? Cara, eu costumo dizer o seguinte, Flávio, o racismo que você encontra na Alemanha é que você encontra no Brasil, viu? Ou que você encontra em qualquer outro lugar. A mesma coisa. Eu lembro num jogo contra o Dresden lá, eu pegava na bola, o pessoal, Falei, ih, caramba. Lá na Alemanha, num jogo. Aí tal, Oliver Kahn pegou na bola e Falei, opa, então o problema não é a cor. Eles querem intimidar. E aí eu falei, sabe o quê? Vou meter gol. E fazia gol. E nunca tive um problema sério com racismo na Alemanha. Na Alemanha, nunca tive um problema sério, a não ser esse episódio que teve. Então eu fui uma pessoa na Alemanha que também nunca dei muita ênfase a tudo isso. Tanto é que hoje fazem 20 anos que eu sou embaixador do Bayern de Munique e 15 anos embaixador da Bundesliga, porque foi se deixado um legado importante. Então eu nunca dei ênfase a isso, aprendi a língua, aprendi a cultura, então... Quanto tempo você demorou para aprender a língua, Paulo? Uns 2 anos. 2 anos? 2 anos. Para se virar... Para se virar, você vai ficar nos catadinhos ali, né? Você fica lá... E seus filhos aprenderam naturalmente? Meus filhos aprenderam, porque eles foram alfabetizados no alemão. Já ajudava bem vocês, né? Tinha época que o Felipe era o nosso intérprete. Que idade? Quando saiu, o Felipe saía pra rua lá, o Felipe com 3, 4 anos, ele traduzia pra minha esposa. Traduzia. 6, 7 anos, o Felipe já tava... E o Felipe até hoje, o sotaque dele, ele não tem... Na pronúncia do alemão dele, você não vê nada diferente. Capaz dele ter mais sotaque em português.